Bem-vindos, vamos a mais um grupo familiar hoje. Agradeço a presença de todos. Espero que todos tenham aproveitado os últimos estudos que a gente faz. Que hoje seja um complemento, mais uma informação que vai enriquecer a tua vida, o seu coração, especialmente. Muito bem. Hoje nós vamos continuar. Vocês lembram daquela pergunta que eu tinha colocado para vocês estudarem? Se tudo está profetizado, como os judeus não reconhecem Jesus como Messias? De onde eles tiram a ideia de que o Messias viria como guerreiro e que vai livrá-los de todos os seus inimigos? Muito bem. Essa questão, para que vocês possam entender melhor, eu trouxe hoje um resumo do que Jesus, de onde está Jesus no Antigo Testamento, né? Como é que a gente tem certeza de que isso está no Antigo Testamento e está confirmado no Novo Testamento? Então, me acompanha que acho que vai ser uma bênção, tenho certeza que vai. Vamos ver juntos. O Antigo Testamento, vamos começar por aqui. Ele fala do quê? Da história de um povo escolhido. Quem é o povo escolhido? Judeus são o povo escolhido. E as profecias acerca do Messias. Se você, olha, se você estuda o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, você vai ver uma série de coisas. Hoje eu vou trazer para vocês algumas coisas. O Criador ele apenas deu uma ordem no Antigo Testamento. Qual foi a ordem? Eu queria mostrar para vocês onde começa o livre-arbítrio. Ele falou para o homem assim: se você comer dessa fruta, você pode comer de todas. Se você comer dessa fruta, você vai morrer. Esse é o primeiro sinal de que Deus nos ama tanto que Ele até nos deu o livre-arbítrio. Até mesmo no paraíso, Ele nos deu o livre-arbítrio, né? E o que aconteceu? O homem pecou. E a partir do momento que ele pecou, Deus não poderia, porque Deus não convive com o pecado. Não tem jeito. Deus é Deus. Deus é. Ele não pode conviver com o pecado. Então, o homem fez um pecado e isso havia. Ele tinha sido feito para ser eterno por Deus, claro, né? Deus fez o homem para ser sempre com ele, para estar sempre com ele, eternamente. E aí ele faz um pecado e ele recebeu a morte. Por que a morte? Por quê? Porque a morte era necessária. Está escrito aqui, Romanos, o salário do pecado é a morte. Então não tinha saída. Tá? Então Deus imediatamente, porque ele nos amou tanto, 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 que por mais que ele não consiga viver com o pecado, claro, aquilo doeu no coração dele, claro. Ele cria imediatamente um plano para a redenção do homem, né? Nós vamos ver isso mais na frente com mais detalhes. E determina um Salvador. Esse Salvador é o Messias. Para fazer o quê? Para assumir os nossos pecados, porque a única forma de pagamento era a morte. Então veio o Messias. Deu para entender? Então, isso tudo que eu contei para vocês é um resumão bem curto, mas dá para vocês entenderem. Tudo isso aqui tem um nome. Chama-se tempo da lei. Passou o tempo da lei, com tudo isso que eu contei para vocês, e aí chega Jesus pela primeira vez aqui conosco. E aí começa o quê? O tempo da graça, onde ele veio para nos salvar e que nós não merecíamos, por isso que veio o tempo da graça, porque não é merecido da nossa parte, nós não fizemos nada para merecer. Aliás, não tem nada que a gente possa fazer para merecer, porque a única saída é a morte. Então, nós não temos nem uma alternativa. Tá? Só Deus mesmo pode nos salvar. Por isso que Jesus veio para salvar a cada um de nós. Hoje nós vamos ver um breve relato das profecias do Antigo Testamento. Muito poucas. Se eu falar, tem que ler todo o Antigo Testamento. Mas vou mostrar para vocês só algumas partes, tá? E ele dividia assim, para Adão e Eva, para Abraão, tribo de Judá, Davi e os profetas. Vamos começar. O que ele entregou para Adão e Eva? Olha só. Isso ele falou para a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher. E o que é porém? Quem é porém? Deus. Né? Ele estava falando com a mulher, com a serpente. Entre ti, quem é ti? É a serpente. Satanás. Quem é a mulher? É a igreja de Cristo, é Maria. É a igreja de Cristo. Onde? Cristo é a cabeça. Por isso que chama Bereshit. Bereshit em hebraico, ela vem da palavra Rosh. Rosh é cabeça no hebraico. E o corpo inteiro, exatamente os membros da cristandade. Jesus é a cabeça da igreja e nós somos membros da igreja. Por isso que ele fala, olha, vocês são parte do corpo de Jesus, de Cristo. Nós todos somos parte de Cristo. Se você aceita isso, se você não aceita, não. Mas se você é parte do corpo de Cristo.
Vê que legal. Aí entra, entre a tua semente e a sua semente. Tua semente quem é? Satanás. Semente da mulher quem é? Cristo. Quem que nasceu dessa mulher, de Maria? Cristo. Ela te ferirá, esta te ferirá a cabeça. Quem vai ferir? Cristo fere a cabeça de Satanás. E Satanás fere o calcanhar de Cristo. Vamos ver isso aqui também. Atente para esse detalhe interessante. O João foi o único dos discípulos de Jesus que falava sempre, tudo que ele falava de Jesus era a respeito de que ele seja Deus. Sabia disso? É bom você anotar isso. Ele disse o seguinte em João 1, no versículo 14: E o Verbo se fez carne. Quem era no princípio? O Verbo. Quem era? Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem seria esse? E vimos a sua glória, Jesus. Como a glória do unigênito, quando ele mandou o unigênito dele, que é Jesus, cheio da graça e da verdade, ele está falando de Jesus. Então, gente, Cristo é a semente que origina a igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Efésios, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aqui está relacionando, está deixando claro que Cristo é a cabeça da igreja. E se nós somos da igreja, nós somos o corpo dele. Mais uma passagem para fazer mais dar peso, mas se vocês não comerem a carne do filho e não beberem o seu sangue do filho, vocês não terão vida em si mesmo. Se você não aceita Jesus, você não terá vida em si. É o que está escrito, gente, não sou eu que estou falando. Aliás, como sempre costumo dizer, não aceita, não concorde com nada que eu estou falando. Pesquisa, lê de novo, pergunta para alguém que sabe mais do que nós todos. E se quiser falar comigo, eu estou à disposição. Muito bem, agora vamos falar acerca de Abraão. A gente tem essa passagem que ele fala que Abraão será, vamos ver, como parte do seu plano de eleição, Deus chama Abraão para deixar a terra em que estava para ir para Canaã. Né? Deus, vocês conhecem essa passagem, ele iria abençoar todas as nações da terra. Deus sempre prometeu abençoar as nações da terra, não só Israel, mas a terra. Nós não somos Israel, eu sou por acaso, mas vocês não são de Israel, vocês nasceram aqui no Brasil. Mas sendo cristão, vocês têm direito a todas as promessas feitas a Abraão. Então Deus chama Abraão e fala para ele sair da terra dele: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso que, por isso que Israel ele reina por tantos anos, né? Muito bem, Gênesis. Essa passagem, vamos ver o que leva. Toma agora o teu filho. Isso é quando Deus fala para ele, leva seu filho Isaque para sacrificá-lo. O teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece óleo em holocausto. Vamos ver. Teu filho, quem é teu filho? Jesus, lembra Jesus? O teu único filho, combina? Filho único, combina? Unigênito. A quem amas? Deus amou o mundo de tal maneira. A quem amas? Que ele deu o seu filho e oferece eu ali em holocausto. Jesus, gente, Jesus, não tem como não dizer que seja. Muito bem, agora vamos falar da tribo de Judá. Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó teve 12 filhos. Formaram as tribos de Israel. São esses nomes aqui todos que estão vendo. Deus especifica que viria o Messias da tribo de Judá. O cetro não se arredará de Judá. Está escrito isso. Está em Gênesis. Depois vocês. Olha, gente, tem muita informação nesse estudo. Se vocês precisarem, se vocês quiserem realmente aprofundar nesse estudo, podem me pedir esse estudo que eu mando para vocês por WhatsApp, tá bom? José, filho de Jacó. Geração de quem? De Abraão. Geração de Jacó. Moisés, da tribo de onde? De Levi. Vocês estão vendo que está tudo ligado? O governo de reis. Saul foi o primeiro rei. Na verdade, começou o reino dos juízes porque aconteceu, depois que chegaram no Egito, eles começaram mesmo, no Egito não, na Terra Santa, em Canaã, eles ficaram, depois que
Josué teve que ir embora, voltou tudo de novo. Aliás, está voltando de vez em quando, volta, vai, volta. Muito bem, vamos começar agora na parte de que ele foi entregue a Davi, as profecias. Quem era esse Davi, você sabe, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele conquistou Jerusalém e lá estabeleceu como capital de Israel. Tá? Vamos ver, 2 Samuel. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Deus falando. Divisão do reino. Após o reino de Davi, Salomão, seu filho, assumiu o trono. Ele tinha somente 20 anos. Com isso, ele chegou para Deus e falou assim: Deus falou para ele: o que você quer? Você quer dinheiro? Você quer. Ele falou: só quero sabedoria. E assim, ele foi conhecido por aquele que pediu sabedoria a Deus. Profecias entregas aos profetas. Estou indo muito rápido, né? Mas depois vocês pegam para analisar, está tudo escritinho aí, tá? Agora nós vamos colocar várias coisas, vários assuntos, né? Presta atenção. Também vai ser resumido, porque senão não vai dar tempo. Malaquias, ele fala sobre o seu nascimento. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Tá? Nasceria de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel no hebraico é Emmanuel, conosco, Deus conosco. Tá? Ele é Elohim, né? Ele aqui, vocês estão vendo? Sempre vocês vão ver uma palavra com ele, começando com ele, terminando com ele, ela representa Deus. Emmanuel é conosco. Então, Deus conosco. Seria o próprio Deus. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Agora eu falei eternidade. Príncipe da paz, Jesus. Nasceria em Belém, e tu, Belém, Efrata, pequena demais. Efrata está falando de Belém aqui. Daniel, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Nasceria de um tempo pré-determinado, em um tempo pré-determinado, desde a saída da ordem de restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. Tudo estava predestinado e com muita precisão. Puxa vida, como é que pode? Pode, vai haver muito mais coisas. Receberia presentes, trarão ouro e incenso. Depois vocês leem tudo. Fugiria para o Egito chamei meu filho. E assim vai, né? Assim vai. Sobre o ministério, ele receberia o Espírito de Deus. Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, pus sobre ele o meu Espírito. Estaria na Galileia. Nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Realizaria milagres, está aqui. Falaria em parábolas, está aqui. Entraria em Jordão montado em jumentinho, também está bem definido. Sobre a sua morte, seria vendido por 30 moedas, também está escrito. Seria golpeado e cuspido, também está. Seria desprezado por parte dos judeus. Que absurdo, né? Realmente absurdo. Isso eu vou falar na próxima vez um pouco mais sobre isso, porque é, a pergunta inicial é essa: como é que os judeus não aceitam Jesus? Mas não vamos estender sobre isso dessa vez. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Está escrito na Bíblia. Seria açoitado e ferido. Está aqui. Permaneceria em silêncio quando fosse acusado. Está aqui também. Suas roupas seriam repartidas e sorteadas. Seriam crucificado com os malfeitores. Puxa vida. Ele intercederia pelos seus algozes. Está aqui, ó. Pecados de muitos. Sentiria sede e receberia vinagre e fel. Está bem isso aqui, ó. Fel e vinagre. Haveria trevas sobre a terra.
Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei, o sol se põe ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Se sentiria abandonado por Deus. Por que me desamparastes? Entregaria o seu espírito a Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim tem tudo. Vocês vão encontrar tudo, tudo. Sobre a ressurreição. Seu corpo não experimentaria a corrupção. Seria liberto do túmulo. Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois ele me receberá. Eu queria só dizer para vocês que, dentre todos esses que a gente viu, aqui tem Salmos, tem Davi, tem Malaquias, tem todos. Mas tem um profeta que chama Isaías. Em hebraico é Yeshayahu. Esse profeta Isaías, o que mais falou a respeito da vinda do Messias. Vou repetir. O Isaías, profeta Yeshayahu, foi o que mais citou nas suas profecias a chegada do Messias. Por que eu estou falando isso? Nós vamos ver isso aqui melhor na continuação desse estudo. Mas guarda isso, tá? Isaías 53. Até recomendo a você, se você quiser, leia, que a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Muito bem. Então, posso dizer para vocês que, do jeito que eu mostrei para vocês, Jesus ele está presente desde a primeira letra, do primeiro versículo, do primeiro capítulo da Bíblia. Bereshit. Também vocês já viram isso, né? Já mostrei para vocês onde o nome de Deus está, o que tem a ver o nome de Deus com Jesus. Tudo tem tudo a ver. João está escrito assim, Jesus falando, examinai as escrituras. Que escrituras? Ele viveu no Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento quando ele estava vivo aqui, né? Examinar as escrituras. Claro que está falando do Antigo Testamento. Porque vós cuidais nelas ter a vida eterna. E são elas que de mim, Jesus, testificam. Você quer saber a respeito de Jesus? Leia o Antigo Testamento. Estude o Antigo Testamento. Eu vejo que tem muita gente que fala assim, não, o Antigo Testamento é coisa de judeu. Você não imagina o quanto você vai enriquecer seus conhecimentos entendendo um pouco mais do hebraico. Por quê? Jesus era judeu, né? Ele nasceu lá na terra de Israel. Ele viveu durante 30 anos de cumprimento com ele. 33, né? Ele ficou 3 anos falando e 30 anos ele estava ausente, né? Aliás, o 33, lembra? Não, não vamos falar sobre isso hoje. Vamos ver isso aqui no hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit é no princípio. Bereshit. Você vê que isso aqui eu já falei para você, não vou estender sobre, vocês podem pegar os estudos anteriores, vocês vão ver. Gênesis 1, no princípio criou Deus, depois, e disse Deus. Uma coisa interessante aqui, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Se movia. Portanto, ele já estava lá, porque aqui não tinha sido ainda feito nada. Se no princípio, é o primeiro versículo isso. Se o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas, é porque ele já existia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu já mostrei para vocês outras vezes que essa luz, claro que não é luz eletropaulo, né? Muito bem. E a terra era sem forma e vazia. Isso aqui, estou repetindo isso que está aqui, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Beares, aí está, tohu. E Deus não gostou disso. E ele disse, haja luz. E houve luz, instantaneamente. Olha o poder da palavra. Deus disse, haja luz. E houve luz. Só com parênteses, cuidado com a sua palavra, cuidado com a sua boca. Porque você vai ter que responder a cada palavra que você disser quando chegar a tua vez. Tá? E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. Então, eu sou a luz do quê? A vida. Haja luz é o quê? Vida. Jesus está falando de vida aqui. É aqui a mesma coisa em Gênesis. E Deus disse, haja luz.
haja vida e houve vida. Muito bem, vamos continuar. Mais referências. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. É o que era e o que há de vir, e todo poder, o Todo-Poderoso. Eu sou Alfa e Ômega. Meu. Apocalipse, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Mais uma vez. São dois versículos de Isaías, tá vendo? Do Apocalipse. Isaías, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Quem disse isso mesmo? Isaías. Mas ele estava se referindo. É Ishaiah, olha aqui, tá, de novo. Isso que está no Ishaiah. Eu sou o Senhor. É o Messias falando, né? E não há outro. Fora de mim não há Deus. Você prestou atenção nesse versículo? Jesus era Deus, então? Não. Vamos ver, vamos mais adiante. Desde o início, faça conhecido o fim. Quem, 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 qual é, quem você acha que é dono do tempo? O que era já foi, o que será vai já é. Quem que é? É Deus. Quem disse isso? Yeshayahu, mais uma vez. Muito bem. Jesus não veio abolir a lei, né? Vocês conhecem, né? Eu não vim destruir a lei, né? E deixou claro que tudo que está escrito, nem um jota, nem um tio, não passarão sem que tudo seja cumprido. Não esqueça disso. Se está escrito, vai acontecer. Gálatas. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. É o que eu disse para você anteriormente. Né? Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte: como é que você entende esses versículos que eu vou ler agora? Pensa, analisa comigo. No princípio, Bereshit, né? Era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. De quem está falando no princípio? O princípio quem é? Jesus? Suponha que, vamos supor, claro que era Jesus, mas vamos colocar que então, pensa. Ele estava com Deus, ele era Deus. Jesus era Deus. Está escrito aqui, João. Começa por isso. É o primeiro versículo escrito pelo apóstolo João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vamos continuar. Nem nele foram criadas todas as coisas nos céus e a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Como é que você entende isso? Você entende isso como estou pensando? Quem é Deus? Quem é Jesus? Onde está Jesus? Como é que é isso? Eu quero te fazer uma pergunta para você pensar um pouco. A partir de quando você conhece Jesus, que é citado na Bíblia? Você pode responder, todo mundo responde cada um para si, porque nós estamos em áudio, em vídeo, né? Mas cada um por si. Desde que veio para a Terra, ou antes? Desde o Bereshit, quer dizer, desde o princípio, desde a primeira palavra, desde a criação de Adão e Eva, ou desde que começou a haja luz. De quem você acha? Qual é desses quatro, ou nenhum deles? Né? Você pode falar nenhum deles? Vamos ver juntos? Vamos tentar descobrir? Sabe que muita gente me perguntou, né? Vocês também que estudam e que falam com as pessoas, muita gente me perguntaram muitas vezes: Deus criou tudo. Claro, Deus criou tudo. Então, quem criou Deus? Qual a resposta que você daria? Deus sempre existiu. A única resposta que tem lógica. Deus sempre existiu. Concorda? Então, vamos ver juntos. Efésios 1, 4 e 5. Vamos ler. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como assim? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Vamos ler isso aqui também junto. Fala. 1 Pedro. Mas com o precioso sangue
de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus pairava, portanto, ele já existia. Jesus era Deus, ele que pairava. Ele é o próprio Deus. Ele se desmembrou para que pudesse vir nos salvar. Certo? Por amor a vós. Mas manifestado nesse. Ele conhecido antes da fundação do mundo, mas ele foi manifestado só nesses últimos tempos por amor a vós. Ele era conhecido bem antes da fundação do mundo, mas ele veio manifestado. A gente lembra desse João de novo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Dá para ver, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, está tudo claro. Nele estava a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá vida. Tá bom, né? É, qual a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Você sabe? Já falei isso algumas vezes. Na minha opinião, no meu entender, o Antigo Testamento ele anuncia a vinda do Messias. Todo ele. Desde o começo até o fim. De uma forma direta e de uma forma indireta. Mas tudo aponta para o Messias, que deverá vir. Portanto, é uma profecia porque não aconteceu ainda. Você crê nisso? Você realmente acredita nisso? Se você crê, que bom. Mas mesmo que você crê, e você que não crê ainda, eu trouxe para vocês aqui o seguinte: 400 versículos. Não é um, não são dois, não são três. Tem 400 versículos aqui que citam o Antigo Testamento e a correspondência no Novo Testamento. Tem 400 chances de você analisar. Eu só reescrevi dois, para que você possa ter chance de estudar você mesmo. Gênesis 1, 27 fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher. Mateus, já é no Novo Testamento, ele, porém, respondendo: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea? Gênesis, homem e mulher os criou. Marcos, Deus os fez macho e fêmea. Vocês vão ver isso aqui no decorrer dos 400 versículos. Então, bom estudo para vocês. Aproveitem para estudar realmente, porque vale a pena. Está aqui. Se você for realmente estudar, me procura. Eu vou te mandar tudo isso por escrito. Não determinar, não vou decifrar, mas você vai ter a chance de decifrar aquilo que você quiser e encontrar a sua equivalência no Novo Testamento. Olha quantos. Está tudo aí. É inequívoco a possibilidade de dizer assim: não, 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 Jesus, não, não. É inequívoco dizer que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias e que ele veio aqui para nos salvar. Tá bom? Então, se tudo está profetizado, como no mínimo, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, não só fala que era Deus. E de onde eles tiraram? Nós vamos responder no próximo estudo, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Espero que tenha sido bom para vocês esse estudo. Espero que vocês possam aproveitar, repasse para as pessoas que vocês acham que vale a pena passar, que vale a pena, que seja útil para eles. E é isso, está na mão de vocês. Não esqueçam de que Deus deixou claro para nós. Ide, pregai as boas novas a toda criatura. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Tem uma chance aqui. Tem um estudinho feito prontinho para você. Tá bom? Feche seus olhos, põe a mão no coração e me acompanhe. Em nome de Jesus, Yibarechecha Adonai Bishmerecha. Yael Adonai Panav Elecha Lifneika. Issa Adonai Panav Elecha Vesemecha Shalom. Shalom, Bracha, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Beshem Yeshua Mashiach. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, dos nossos pastores, das nossas pastoras, dos nossos presbíteros, todos nós, membros da igreja, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.